A gente vai conhecer agora a jornalista Paula Rochel. Ela escreveu o livro Sororidade, quando a mulher ajuda a mulher. Para Paula, Hollywood costuma amplificar uma realidade que já existe para construir histórias mais cativantes. E que realidade é essa? A realidade de mães sobrecarregadas com os cuidados da casa e dos filhos, que muitas vezes são vistas como pessoas chatas. Olha só. O que muitas vezes ocorre é que a ficção pega algo muito comum na vida real e traz para dentro desse cenário, amplifica, porque dentro dos roteiros o que cria esse arco do personagem são os conflitos, mas que é algo que de fato tem um fundo de verdade. E muitas vezes essa verdade acontece porque a mãe acaba tendo esse papel da pessoa responsável pela formação e pela educação daquela criança ou daquele adolescente. E deixando o pai muitas vezes ou como provedor financeiro ou como uma figura ausente. Em tantos casos, não quer dizer que isso aconteça em todos, mas em muitos casos isso acontece na vida real e acaba sendo transferido para uma série ou para um filme. Então, o que acontece com a figura do pai dentro dessa realidade? Muitas vezes, nos filmes e nas séries, o pai aparece como aquela pessoa gente boa, que vai passear com a filha, eventualmente, levando no cinema, num parque, e não tem muita responsabilidade, não é aquela pessoa que vai falar muitos nãos ou colocar muitos limites. Então, por isso que o pai acaba ficando com aquela aura de gente boa e a mãe com a fama de chata que não deixa fazer as coisas, porque no final das contas a responsabilidade tá com a mãe. Olha, a gente é filha aqui, né? A gente não está na posição de mãe ainda, mas eu já conversei com a minha mãe sobre isso, já conversei com mães que eu conheço que sempre falaram isso, né? Que como a figura do pai é completamente diferente. O pai fica com a parte da diversão e muitas vezes o peso está nas costas da mãe. E tem até aquela coisa do, mãe, pai, posso fazer isso? Ah, pergunta para sua mãe. Por que, carnal? A quem estabelece o limite, quem estabelece a identidade vai ser a pessoa chata. O limite é fundamental para a identidade e a formação de alguém. E geralmente quem fica com a criança o dia inteiro é quem vai estabelecer o limite. Dois tipos clássicos de pai. O pai que chega à noite e simplesmente está cansado e pega a parte só lúdica, ou seja, tudo já está resolvido, e o pai separado, que pega a criança para fazer um passeio no final de semana. O chato para pai ou mãe é o estabelecimento do limite contínuo, insistente, resiliente. Isto é sempre chato. Muitas vezes é a mãe, outras vezes é o pai. É isso que Lacan fala muito da função do pai e da mãe, que não necessariamente corresponde ao homem ou a mulher. Aliás, nos casais quase sempre isso está separado. O que é o não do pai e o que é o não da mãe vai definir quem é o limite e a autoridade na sua casa. A Paula falou sobre as mães, né, que estão cheias de coisa para fazer, para pensar, muitas vezes. Não é de hoje que a gente destaca isso aqui no Tonight, o fato de que muitas mulheres estão, sim, sobrecarregadas com os cuidados do lar. Isso tem impacto, inclusive, no desempenho profissional delas. Algumas até acabam sendo forçadas a deixar o mercado de trabalho. É o que mostra a pesquisa dos profissionais da Cato, um site de classificados de empregos. A gente vai ver mais detalhes agora na tela, olha lá. 30% das mulheres entrevistadas disseram que já deixaram o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Entre os homens, esse número é 4 vezes menor. Só 7% deles alegam que pararam de trabalhar por esse motivo. Esse levantamento foi feito em 2018, ou seja, antes da pandemia. Participaram mais de 2.000 pessoas. Com os resultados dessa pesquisa, a Cato realizou uma análise, então, sobre as mulheres com filhos no mercado de trabalho. Esse estudo sinalizou alguns conflitos entre as mães e os gestores ou com as políticas das próprias empresas onde elas trabalham. A gente vai ver mais uma tela agora, olha lá. 48% dessas mulheres admitem que têm medo de faltar no trabalho se os filhos ficarem doentes. 24% têm receio de chegar mais tarde ao trabalho porque precisam participar de uma reunião escolar. E 10% temem atrasar porque estão exaustas com a sobrecarga da rotina.
E é curiosa essa pesquisa, né? Porque, enfim, a gente vê esses resultados num momento em que a gente ouve muito um discurso de preocupação com a família e com as crianças. E aí a gente percebe mulheres sobrecarregadas, absolutamente amedrontadas de serem excluídas da força de trabalho porque se dedicam ao cuidado com a família e com as crianças. E o benefício de mulheres que consigam desempenhar com saúde essas duas funções, porque dividindo a responsabilidade com os outros responsáveis por essas crianças, que são os homens, eles vão ser perceptíveis por todo mundo e não só pelas mulheres. Eu tenho uma pesquisa aqui da Universidade de Harvard, Working Mother Effect, e as meninas são as principais beneficiadas quando a mãe trabalha fora de casa. O resultado mostra que elas se tornam mais bem-sucedidas na carreira, são mais realizadas profissionalmente e conquistam salários e cargos mais altos quando comparadas às filhas de mães que ficam em casa. Para os meninos o impacto também é importante, mas ele tem mais relação com a vida pessoal, porque ao longo dos anos eles se mostram, não surpreendentemente, mais colaborativos. Então, meninos que dividem mais as responsabilidades.